professor saiu da cidade de Porto Alegre, localizada na latitude 30 graus e 2 minutos sul e longitude 51 graus e 13 minutos oeste, em direção à cidade de Benjamin Constant, localizada no estado do Amazonas, na fronteira com Peru e Colômbia, e na latitude 4 graus e 23 minutos sul e longitude 70 graus e 1 minuto oeste. Para a viagem, ele embarcou em um voo em direção a Manaus, latitude de 30 graus e 6 minutos sul e longitude 60 graus e 1 minuto oeste, às 23 horas, no dia 26 de junho. O voo para Manaus realizou conexões e teve a duração total de 7 horas e 30. Em Manaus, realizou um voo com destino a Benjamin Constant, com decolagem às 9 e duração de 2 horas e 30 minutos. Em que dia e horas o professor chegou a Manaus e a Benjamin Constant, considerando o horário local, respectivamente? Então, é uma questão de voo e voo dentro do Brasil. Então, é uma questão que envolve fusos horários do Brasil. Então, primeiro a gente pode ver que a questão trouxe latitude. Latitude para fuso horário não importa. O que importa é a longitude. É esse carinha aqui. Então, vamos focar aqui. A longitude de Porto Alegre é 51 graus e 13 minutos oeste, ou seja, 51 graus. E ele vai, então, em direção a Benjamin Constant, localizada no estado do Amazonas, na fronteira com Peru e Colômbia. Bom, vamos, então, primeiro procurar onde que está essa tal cidade Benjamin Constant. Olha só, Peru e Colômbia. Aqui nos fusos horários, no mapa, aqui fica o Peru e aqui fica a Colômbia. Onde está Benjamin Constant? Benjamin Constant está aqui. Benjamin Constant, portanto, está no horário amarelo, ou seja, está no horário do Acre. Vamos ver daqui a pouco qual o horário do Acre. Já Manaus, que ele cita, né? Olha só. Manaus, latitude, blá, 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 longitude 60 graus oeste. Então, aqui nós podemos ver que, bom, nós temos 50 aqui e Manaus vai ser mais ou menos aqui, de cabeça, né? Já Porto Alegre, gente, vocês podem ver que está aqui. Então, observem que nós temos 3 fusos horários diferentes. Nós temos o segundo fuso, o terceiro fuso e o quarto fuso. É uma questão que vai envolver, então, a diferença de fuso horário entre cada uma dessas cidades. Tudo isso, além de envolver o tal do voo. Bom, ele saiu de Porto Alegre. Bom, então, o professor, ele saiu de Porto Alegre, que horas? Bom, ele saiu de Porto Alegre. Então, vamos pensar no primeiro voo que o professor realizou. O voo para Manaus realizou conexões e teve duração total de 7 horas e meia. Então, eu vou colocar aqui embaixo o voo para Manaus, o primeiro, né? Durou 7 horas e 30 minutos. Em Manaus, ele realizou um voo, ou seja, aqui é o voo 1 e ele realizou um outro voo. O voo 2, ele durou 2 horas e 30 minutos. A gente vai, então, contabilizar qual foi a hora que ele partiu. Olha só, o voo do professor saiu de Porto Alegre às 23 horas. A coisa que nós podemos fazer toda vez que tiver uma questão de voo é pensar assim, quando eu entrar no avião, eu troco o horário do meu relógio. Afinal de contas, eu não quero ficar com o horário de onde eu vim, mas o horário para onde eu estou indo, para não ficar atrasado ou se adiantar para os eventos. Então, olha só, Porto Alegre está no horário de Brasília. O horário de Brasília é esse aqui. Já o horário de Manaus, que está no verde, é esse aqui. Ou seja, está a oeste. Nesse caso aqui, Manaus está menos 1 hora em relação a Brasília ou em relação a Porto Alegre. Ou seja, quando o professor entrar no voo, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir o horário do relógio. Se o voo partiu às 23 horas em Porto Alegre eram 23 horas. Em Manaus, quando o voo saiu, já era 22 horas. Agora, nós vamos pegar, então, o tempo do voo. Então, nós vamos pegar o tempo do voo e colocar em Manaus. Mais 7 horas e meia. Que hora que ele chegou, então? Bom, 2 horas vai fechar 24, vai sobrar 5 horas e meia. Então, ele chega em Manaus às 5h30. Nós temos a primeira informação que a questão quer, né? Ela pede assim, ó, em que dia e horas o professor chegou a Manaus no horário local, respectivamente. Então, a gente vai cortar as alternativas que não tem 5 horas e meia. Então, a A não tem, a D não tem
e a E não tem. Então, sobra a B e a C. Agora, então, nós vamos ver o voo de Manaus para Benjamin Constant. Aí eu vou fazer aqui em cima. Então, olha só. O voo de Manaus para Benjamin Constant, ele durou 2 horas e 30. Que hora que ele partiu? Ele partiu às 9. Então, o voo começou às 9 horas. Bom, Benjamin Constant está 1 hora a menos, porque ela está aqui no fuso amarelo. Ou seja, se em Manaus são 9 horas, o horário de partida do voo, em Benjamin Constant são 8 horas. Aqui, então, é o horário de Benjamin Constant. Benjamin Constant, então, o voo partiu no horário das 8 horas, no horário de Benjamin Constant. Ele durou 2 horas e meia, então basta a gente somar 8 com 2 horas e 30. Que hora que se vai fechar? O voo chegou às 10 horas e 30 minutos em Benjamin Constant, no horário de Benjamin Constant, que era o que nós queríamos. Como nós só tínhamos a alternativa B e a alternativa C, nós vamos procurar qual delas que tem 10 e meia. Nós podemos ver que a alternativa B. Logo, o resultado do cálculo é B, 5 horas e meia no dia 27 de junho é quando ele chega a Manaus, e 10 horas e meia do dia 27 de junho é quando ele chega a Benjamin Constant.